Como a Cris falou, meu nome é Marcelo, eu sou infecto, trabalho com vacina lá na Fiocruz. Quero agradecer ao convite e quero dizer que é sempre um prazer falar de imunização, né? Então, quando a gente fala de intervenção de saúde, vacinação só perde para tratamento de água. Então, não adianta, pode usar inibidor de ECA, pode usar beta-bloqueador, nada disso se compara a tratamento de água e imunização. Talvez, depois de gente começar a fazer a imunização, a saúde mudou ao redor do mundo, né? Eu lembro que minha avó sempre falava assim: seu avô, o mundo mudando muito, tudo está mudando, as pessoas viviam. Eu falei: vó, a expectativa de vida era 40 anos. Para com isso, vovô foi uma exceção. Então, imunização é o que há quando a gente fala em saúde. E quando a gente fala de um paciente que tem doença crônica, a imunização é mais importante ainda. Eu sei que a imunização agora suscita, depois de uns anos para cá, situações complexas, as pessoas ficam nervosas, mas ciência é ciência, os dados estão aí. As pessoas realmente podem ficar muito tristes, porque os dados da ciência não estão dizendo o que elas exatamente pensam, mas os dados estão aí para a gente mostrar que nada se compara à imunização. Bom, só para declarar que eu não tenho conflito de interesse. Bom, vacinação é uma estratégia essencial de prevenção em indivíduos cardiopatas, porque esses indivíduos têm maior chance de fazer casos mais graves de doenças infecciosas, além da descompensação da doença de base, né? Então, fazer a vacinação desses indivíduos é fundamental. E no que diz respeito aos pacientes cardiopatas, a gente vai ter um pouco mais complexo. Por quê? Porque existe uma recomendação que é feita pelo Ministério. Então, existem as vacinas que estão disponíveis nas unidades básicas de saúde e existem as vacinas que estão disponíveis na rede privada. Eu vou falar das duas, eu vou dizer do que existe para as duas situações e, a depender dos pacientes de vocês vão poder encaminhar um paciente para uma ou para outra. De uma maneira geral, quando o paciente pode fazer a imunização nas unidades privadas, é melhor, porque as vacinas mais modernas, as vacinas que têm uma amplitude de proteção maior, estão disponíveis na rede privada. Principalmente porque, de uma maneira geral, o que o Ministério faz é que ele reserva a vacinação para os pacientes que ele julga os mais graves. E o cardiopata, do que eu estou falando na vacinação pelo SUS, não é considerado os pacientes que têm maior direito de vacinas para serem feitas no SUS, são os pacientes que transplantaram de órgão sólido, transplantaram de medula óssea, pacientes que vivem com HIV, pacientes sem uso de medicação imunossupressora. Então, isso vocês vão ver isso ao longo da apresentação, tá? Cada vez mais as organizações científicas têm recomendação de vacinação como um componente fundamental de prevenção cardiovascular, em conjunto com o controle de fatores de risco tradicionais. Então, o PNI, o Programa Nacional de Imunização, esse ano completou 52 anos, e os CRIs completaram 32 anos esse ano, tá? Os CRIs foram criados para prestar atendimento, no que diz respeito à imunização, para os indivíduos portadores de necessidades especiais, como pessoas com imunodeficiências, doenças crônicas ou condições de alto risco. Atualmente, são 53 CRIs no Brasil, cobrindo todos os estados brasileiros e o Distrito Federal. Então, toda a unidade da Federação do Brasil tem pelo menos um CRI. No Rio de Janeiro, são 4. 2 na cidade do Rio, um no Rocha Maia, o outro na Fiocruz, um em Itaperuna e um em Campos. Teoricamente, o Rio de Janeiro vive uma situação bastante especial, porque os CRIs, na sua normativa de criação, eles eram para ser órgãos estaduais. E o Rio de Janeiro, por muito tempo, só teve um CRI que foi criado por iniciativa da prefeitura, era um CRI municipal que funcionava no Hospital Menino Jesus. Depois o Hospital do Menino Jesus fechou e foi para o Rocha Maia, onde está até hoje. A partir daí, a Prefeitura do Rio tomou uma outra iniciativa e fez uma cooperação da Fiocruz e estendeu o CRI para a Fiocruz. Então, ficamos com 2 CRIs no Rio de Janeiro, mas 2 CRIs ainda de iniciativa criados pelo município, depois que o Estado criou um em Campos e um em Itaperuna.
vocês terem uma ideia, se não me engano, o estado de São Paulo, é óbvio que o estado de São Paulo é bem maior que o Rio de Janeiro, mas se não me engano, em São Paulo são 14 CRIs. No Rio de Janeiro a gente só tem 4. E aí são os endereços dos CRIs do estado do Rio, quer dizer, um lá no Instituto Nacional de Infectologia, lá no Evandro Chagas, um no Hospital Rocha Maia, que funciona ali no Supercentro de Vacinação, um na Secretaria Municipal de Saúde de Itaperuna e o outro em Campos de Goytacazes. Tá? Então, os pacientes, os cardiopatas, eles deverão ser encaminhados para fazer a vacina no SUS nessas unidades. Os pacientes, eles podem ser, de posse de um encaminhamento médico, eles podem procurar uma unidade básica de saúde, essa unidade básica de saúde, de posse desse encaminhamento, vê a vacina que ele tem direito. Se essa vacina não é disponível, ele solicita a Secretaria Estadual de Saúde ou a Secretaria Municipal de Saúde, a vacina vai para aquela unidade, ele pode fazer a vacina naquela unidade. Ou a pessoa pode procurar diretamente um CRI. Tanto o CRI do Rocha Maia quanto o CRI da Fiocruz, ele não precisa fazer marcação, é demanda espontânea, a pessoa pode procurar qualquer hora do dia, de segunda a sexta, no horário comercial, a pessoa só precisa ter o encaminhamento médico, porque, como eu falei, o Ministério define que vacina aquela pessoa vai ter direito de fazer. E para ela ter acesso àquela vacina, a gente precisa saber que doença a pessoa tem. Então, a pessoa só precisa de um encaminhamento, dizendo qual é a patologia dela, ela vai no CRI, e aí a gente vê, dependendo da patologia que a pessoa tem, que vacina que ela pode fazer, e ela consegue fazer a vacina, vai ser atendida no mesmo dia, vai fazer a vacina no mesmo dia. Tá? Os indivíduos portadores de doenças crônicas que não possuam imunodepressão, quando vacinado, podem apresentar menor resposta imunológica. Então, só o fato da pessoa ter uma doença de base, isso pode fazer com que a pessoa responda de maneira pior à vacinação. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. De uma maneira clássica que a gente conhece, os renais crônicos e os hepatopatas, eles apresentam uma resposta pior às vacinas. Tá? A presença de doenças crônicas na ausência de imunossupressão não contraindica vacinas vivas atenuadas ou inativadas. Então, o fato da pessoa ter uma doença crônica não é contraindicação a ele fazer nenhuma vacina, inclusive as vacinas vivas. É óbvio, se a pessoa tem se ela faz uso de imunossupressão ou ela tem alguma outra característica, se for uma vacina viva, a gente vai ter que avaliar risco-benefício. As contraindicações formais são aquelas clássicas, as de qualquer população. Né? De uma maneira geral, a anafilaxia é um dos componentes da vacina ou ocorrida a uma dose anterior. As vacinas vivas atenuadas podem apresentar risco para imunodeprimidos e o seu uso deve ser analisado caso a caso. Tá? Então, no paciente cardiopata clássico, que não é um paciente imunossuprimido, ele não tem contraindicação a fazer nenhuma vacina. Ele pode fazer qualquer vacina. Tá? O transplantado aí é outro, esquece 99. O transplantado é um imunossuprimido e, como sendo imunossuprimido, as vacinas vivas estarão contraindicadas, todas elas. Por exemplo, um paciente que é um transplantado de medula óssea, por exemplo, ele é um imunossuprimido, mas é um imunossuprimido temporário. Então, a gente, classicamente, não faz nenhuma vacina viva e 2 anos, de uma maneira, 1 a 2 anos após o transplante de medula óssea, ele já pode fazer as vivas. No caso de um transplante cardíaco, esse não. Ele vai usar imunossupressão para o resto da vida. Então, as vacinas vivas são vacinas que são proibidas para ele. Mas o que a gente deve fazer sempre, o que a gente tem que pensar sempre é que, se esse paciente ele é um paciente que a gente tem tempo antes do transplante, talvez seja o momento de pensar as vacinas vivas antes do transplante, já que ele, nesse momento, não é imunossuprimido, ele pode fazer uso. Tá? Então, os pacientes imunocompetentes com doença de base não apresentam risco maior para eventos adversos ao receberem vacinas. Então, o risco de evento adverso vacinal na população de um paciente que tem doença crônica é igual ao risco da população saudável. A pessoa não tem um risco aumentado de fazer nenhum evento adverso à vacina porque ele tem uma doença crônica. Além disso, não se deve perder a oportunidade de fazer a imunização das pessoas. Em vacina, a gente tem um conceito que a gente chama de catch-up. Então, se a pessoa foi procurar a vacina, a gente não deve perder a oportunidade e vacina a pessoa assim que dá. Então, a gente pode fazer mais de uma aplicação por dia. Então, é o seguinte: o fato de eu fazer muitas vacinas num mesmo dia não atrapalha a soroconversão e não aumenta o risco de evento adverso. É chato,
É ruim, a pessoa pode ter tomado 6 picadas por dia, mas a vida é muito dura. Tá? Então, não tem problema algum, não atrapalha a soroconversão e não aumenta o risco de evento adverso. De uma maneira geral, eu não curto fazer muitas vacinas ao mesmo dia, por uma questão especial. Se a pessoa fizer um evento adverso e ela tiver feito muitas vacinas no dia, a gente perdeu muitas vacinas, porque a gente não vai saber a que vacina aquela pessoa fez o evento adverso. Mas não é uma contraindicação. Se a pessoa tem tempo, a gente consegue programar a vacinação de uma maneira mais tranquila para que ela não tenha, se tiver algum problema, a gente tenha um número reduzido de vacinas para pensar. Porém, se a pessoa, por exemplo, é um candidato a transplante, o transplante está próximo, a gente precisa vacinar ele o mais rápido possível, aí não tem jeito, ele vai ter que fazer muitas vacinas no dia. Tá? Então, mas o fato de fazer muitas vacinas no dia não aumenta o risco de evento adverso e não atrapalha a soroconversão. Não, Não escuta a Ana, não, senão você não vai chegar ao final. você pode, bom, o que a gente fala assim, de uns anos para cá, até estava comentando com o pessoal ali fora, a gente, quando começou a trabalhar com vacina, a gente achava a coisa, né, a melhor coisa do mundo. Por quê? Ninguém tinha problema com vacina, todo mundo amava vacina, era maravilhoso. Você falava vacina, todo mundo, que coisa emocionante, todo mundo amava o Zé Gotinha. De uns anos para cá, ficou cada vez mais difícil falar de vacina. Por quê? Então, o que eu falo para os pacientes, e é verdade, eu atendo um dia inteiro no CRI, e o atendimento lá é muito alto, a gente atende 30, 40 pessoas por dia, assim, de atendimento, fora a sala de vacina, que faz 300, 400 vacinas por dia. Então, vocês imaginam como é. E eu falo o seguinte, a gente precisa ter maturidade. Ela falou assim, não vai morrer da vacina? Pode morrer da vacina. Vacina é uma intervenção médica. Todo mundo aqui deve ser médico, todo mundo sabe que não existe intervenção médica que não tenha risco. A gente faz sempre balancear risco-benefício. Eu sempre conto uma historinha que eu gosto muito de falar, que é a seguinte. A vacina de febre amarela mata. Tem um evento chamado viscerotropismo, que ocorre, em média, para 1 a cada 300 mil doses de vacinas aplicadas, onde a vacina, que é um vírus vivo atenuado, ele volta a recuperar a sua virulência e faz doença pela vacina. E esse evento é um evento muito grave, com mortalidade em torno de 60%. Então, é um evento gravíssimo. Ok? Ok. Temos uma cidade com 1 milhão de habitantes. Vacinei 1 milhão de pessoas. Quantos eventos adversos eu tive em média? 3. Não são 1 para cada 300 mil doses de vacinas aplicadas? Então, eu posso ter 3 viscerotropismos, certo? Febre amarela é uma doença gravíssima. Em torno de 10% dos casos de febre amarela evoluem com gravidade. Então, se 1 milhão de pessoas pegarem febre amarela, quantas vão evoluir com gravidade? 100 mil, certo? Dessas que evoluem com gravidade, 60% evoluem para o óbito. Vão morrer quantas pessoas? 60 mil. É melhor 3 ou 60? A gente precisa ter maturidade, gente. Não tem jeito assim. É porque o que a gente quer... o que a gente chama na medicina, a gente aprendeu isso, né, da bala mágica. A gente quer uma coisa que traga todo o benefício sem nenhum malefício. Tem uma coisa para dizer para vocês: não existe. Pelo menos, por enquanto, a vida é dura. Isso não existe. A gente vai sempre balançar risco-benefício. A gente vai passar o tempo inteiro. E vocês, né, que são cardiologistas, fazem isso, né, lidam com doentes graves o tempo inteiro. Não tem jeito, assim. E é o que eu falo para os pacientes. Eu falo assim, eu queria muito poder chegar aqui e dizer, vai dar tudo certo, você vai tomar tudo, vai ficar tudo ótimo, vai ser uma maravilha. Só que não é assim. Pode ser que dê errado. A nossa vantagem é que os eventos adversos vacinais são sempre eventos raros. Quando a gente compara de uma maneira geral risco-benefício, a vacina ganha de longe.
De longe. Então, isso é que a gente precisa ter em mente. Vamos lá. Aí, vacinação de rotina, tá? Então, antes da gente falar de vacinas especiais, a gente precisa falar de vacinação de rotina. Então, tem um estudo que o CDC fez que eu acho muito interessante, que é o seguinte: quando a gente fala assim, o que faz com que da pessoa saber da vacina e que faz com que ela, de fato, tome a vacina. A melhor estratégia é quando o paciente percebe a necessidade da vacinação e o profissional de saúde percebe a necessidade da vacinação. Quando junta essas duas coisas, essas duas posições é o que, no final, levam a uma vacinação maior, de fato, da vacina no braço da pessoa. Qual é o pior cenário? Não é quando o paciente não percebe a importância. É quando o profissional de saúde não percebe a importância. Então, se o paciente não quiser tomar a vacina e o profissional de saúde quiser fazer a vacina, é muito melhor do que o contrário. Então, assim, se o paciente quiser tomar a vacina e o profissional não quiser, isso no final é pior do que o contrário. Então, o profissional de saúde entender a importância da vacinação e passar com que... a gente pergunta... tabagismo, a gente sempre pergunta. Se o paciente chega na sua frente, você pergunta para o cara: você fuma? Fumou? Quantos cigarros dia? Agora, ninguém pergunta: você está com suas vacinas em dia? Você tem tomado suas vacinas? E existem vacinas que fazem parte do calendário do adulto no Brasil. Então, vacina de hepatite B, vacina de tétano, DT, febre amarela e tríplice viral fazem parte do calendário do adulto no Brasil. Então, todo mundo, independente da sua condição de base, deveria estar com as suas vacinas em dia. O que é importante a gente lembrar? Que, como eu falei anterior, essas vacinas, hepatite B, DT, febre amarela e sarampo, estão disponíveis nas redes básicas de saúde. Então, em qualquer unidade básica de saúde, você pode falar com o seu paciente e ele vai conseguir fazer essas vacinas. DTPA só tem na rede privada, no setor privado. Essa vacina é uma vacina importante, principalmente para vocês que lidam com pacientes bastante doentes. Por quê? Eu não sei se vocês lembram, mas ano passado, em 2014, ocorreu a Olimpíada da França. E por pouco a Olimpíada da França não deixou de ocorrer porque a França estava vivendo um surto de coqueluche. Coqueluche é uma doença que tem uma mortalidade baixa, mas a morbidade da doença é alta, principalmente no indivíduo que já é cronicamente doente. Então, fazer a vacinação de DTPA, se o paciente pode, é uma estratégia importante que a gente deve ter em mente. Tá? Então, é importante que a gente sempre pense, precisa saber se a vacina de tétano da pessoa está em dia, é um reforço a cada 10 anos, então é importante que a gente pergunte, e se o paciente pode, é importante que a gente coloque na equação a vacinação de coqueluche. Eu sou coordenador do ambulatório de medicina de viagem lá da Fiocruz, e por conta disso, eu fico olhando doenças que ocorrem no mundo inteiro o tempo inteiro. E coqueluche já era uma realidade há muitos anos ao redor do mundo. E aí não tem... Sarampo é uma delas também, que eu sempre falo, os residentes rodam lá, e aí eles falam assim, chega um paciente que está indo para a França. Fala assim, o que você vai fazer de vacina para esse cara? Nada, Marcelo, ele está indo para a França. Fala assim, bom, engano seu. A pessoa acha que é um país desenvolvido, acha que não tem nada. Então, sarampo tem até na Suíça. Tem mais sarampo na Suíça, na verdade, do que no Brasil. Coqueluche é uma delas, acontece no mundo inteiro. A gente hoje vive uma grande epidemia de coqueluche ao redor do mundo. Então, quem pode fazer a vacina de DTPA no setor privado, eu acho uma boa intervenção. E a outra coisa que a gente deve pensar sempre é o seguinte: na vacina de febre amarela, como eu falei anteriormente, até 59 anos a vacinação é recomendada. A partir dos 60 anos, não é que é proibido, é uma precaução. Porque, como eu falei para vocês, esse evento adverso, que é um evento adverso que é raro, porém é muito grave, que é o viscerotropismo, ele é mais comum a partir dos 60 anos. Então, ter isso em mente é importante para que vocês programem a vacinação dos seus pacientes antes
do indivíduo completar os 60 anos. E, óbvio que se ele tem mais de 60 anos e ele está indo para uma área de risco de febre amarela, não tem jeito, ele vai precisar se vacinar. Mas você precisa falar para ele que o risco dele aumenta quando a gente fala de viscerotropismo. Então, as vacinas, fazer a avaliação vacinal de imunização das vacinas do calendário é muito importante que a gente tenha esse olhar dos nossos pacientes, tá? Bom, as vacinas especiais. Bom, influenza. A influenza está disponível nas UBSs e nos CRIs. E, com relação aos pacientes cardiopatas, falar de influenza agora é fácil, né? Tem alguns estudos mostrando que insuficiência cardíaca e nos pacientes com doença coronariana, ele previne eventos cardíacos. Então, isso é a coisa mais linda que existe para quem trabalha com vacina. Você faz uma vacina e a vacina protege de outra coisa que não aquilo para a qual ela foi feita. Eu chego a ficar arrepiado, eu não estou brincando. Eu não estou brincando, estou falando sério. Eu estou falando sério, gente. Eu estou falando sério. Cara, a vacina de influenza protege contra desfecho cardíaco. Não tem nada a ver com influenza. Então, isso é uma coisa realmente maravilhosa. Existe. Aí, na realidade, a hipótese é que os pacientes que têm risco cardiovascular alto, né, têm rompimento da placa de ateroma e fazem mais eventos cardíacos pós um evento infeccioso. Né? E, a partir dos 60 anos, você pode usar a Influelda, que é a vacina da Sanofi. Bom, o que acontece? A vacinação de influenza, ela é uma vacina que a gente sabe, ela é uma vacina importantíssima, ela reduz hospitalização, reduz morte, é uma vacina importantíssima, mas a gente sabe que ela é uma vacina em que a eficácia da vacina não é das melhores. Então, principalmente nos pacientes acima de 60 anos, você fazer a influenza high dose, é importante que tenha isso na nossa mente. Só que a high dose ela também é uma vacina que só está disponível na rede privada. Qual é a diferença dela para a vacina convencional? É o que o próprio nome já diz. Ela tem uma quantidade de antígeno muito maior do que a vacina de influenza convencional. Ela é feita da mesma maneira, ela é usada as cepas que a OMS recomenda. A OMS faz 2 recomendações de cepa vacinais por ano, né? Uma para o hemisfério norte e uma para o hemisfério sul. A partir da recomendação da OMS, a gente faz as vacinas, e a vacina de high dose ela tem um número de antígeno maior, e com isso ela tem uma performance vacinal melhor, aumenta a soroconversão vacinal. Então, os pacientes acima de 60 anos que podem pagar, pensar na vacina de influenza de high dose é importante também, tá? Vacina de Covid, até 59 anos, recomendação de vacinação anual para os pacientes cardiopatas, tá? Indivíduo saudável, a recomendação de vacinação de Covid hoje do Ministério são 3 doses, 2 doses mais um reforço e acabou, né? Até 59 anos. Nos cardiopatas, ele pode fazer vacina anual. A partir de 60 anos, vacinação a cada 6 meses, tá? Então, não tem nenhuma diferença. Também, o impacto da vacinação de Covid nos pacientes cardiopatas é inegável, é indiscutível. A vacina reduz mortalidade, reduz internação. Então, isso é indiscutível. Tá? Hoje em dia, a gente tem basicamente vacina de RNA mensageiro disponível no mercado. Tá? Eu só quero fazer um adendo aqui que é importante para sanar qualquer tipo de dúvida. As pessoas falavam assim, mas é uma vacina nova. Eu não sei se vocês sabem, mas vocês deveriam, para quem não sabe, procurar tem um documentário falando no YouTube sobre os criadores da vacina de RNA mensageiro eles ganharam um prêmio Nobel, são 2 senhores. E, na verdade, quando você vai ver o documentário, eles estão... São 2 pesquisadores americanos, né? E é muito bonitinho o documentário dos 2. Eles estavam, né, há quase 50 anos estudando a vacina de RNA mensageiro. Aí as pessoas falam assim, é uma vacina nova. Nova para quem, querido? Você pode não ter escutado falar até a vacina a pandemia da Covid, mas as pessoas estavam pesquisando há 50 anos. Não tem nada de novo. O que aconteceu existiam pesquisas
de outras maneiras de produzir vacina. Essa era uma delas. Quando surgiu a pandemia, foi o momento ideal para as pessoas testarem essa plataforma. A mesma coisa, a outra vacina, a vacina de adenovírus. A plataforma de vacinação do adenovírus já tinha pesquisa de 20 anos. Ela estava sendo testada antes da pandemia para vacina de ebola. Quando surgiu a pandemia, pensaram na possibilidade de trocar lá os antígenos e colocar o antígeno da Covid para testar a vacina. Então, essa coisa de vacina nova também não caia nessa balela, tá? Bom, as vacinas pneumocócicas, e aí é uma loucura, porque tem muita vacina disponível, então dá para fazer um montão de coisa, mas fatores de risco para doença pneumocócica, faixa etária, doenças crônicas, imunossuprimidos, tabagismos e alcoolismo. Então, doença crônica está lá, o paciente cardiopata, então ele tem maior risco de doença pneumocócica. De uma maneira geral, os pacientes cardiopatas são pacientes mais velhos, então, quando a gente vai ficando velho, é óbvio que o nosso sistema imune também envelhece, então ele também responde de maneira pior, a gente tem a imunossenescência. Com o envelhecimento, a gente fica propenso a fazer infecções, de uma maneira geral, tá? E aí, os pacientes com comorbidade têm maior risco de fazer doença pneumocócica, e aí, doença cardiovascular aumenta quase em 4 vezes o risco dele fazer doença pneumocócica, né? Então, está aí a importância de vacinação para pneumo nos pacientes cardiopatas. E aí, eventos cardiovasculares durante o evento infeccioso de pneumonia. Então, infarto agudo do miocárdio, arritmia, insuficiência cardíaca. Então, além da doença ser uma doença gravíssima, ela também pode fazer eventos cardíacos durante o adoecimento. Eu tive uma experiência pessoal há pouco tempo, um primo de 40 anos, e muito engraçado, não tem nada de engraçado, tá? Ele ficou gravíssimo, mas para a gente que é médico é bizarro assim. Ele fez uma sepse pneumocócica. Sim, só não morreu que não quis, acho que Deus não quis, 20 de nora, 10 de vasopressina, foi uma desgraça. E aí quando ele foi para o CTI, minha família é de Niterói, e aí eu fui vê-lo no hospital, e eu fui conversar com a esposa, e falei, cara, vocês não perceberam? Ela falou assim, Marcelo, um dia antes dele ficar doente, ele estava ótimo, a gente saiu para tomar chopp. No dia seguinte, ela falou assim, ele chegou em casa e falou assim, vou me deitar que acho que eu estou com um pouquinho de febre. Deitou, foi dormir, ele acordou, ele falou assim, amor, acho que eu não estou muito bem. Ela falou assim, mas por quê? Ele falou assim, estou me sentindo estranho. Ela falou, estou fazendo um café para você. Ele falou, não, me dá um copo d'água. Ele falou, tomou um copo d'água, ele começou a vomitar, ela levou ele para o hospital, chegou lá, séptico, tubo, uma desgraça. Ficou internado, 20 dias no CTI e saiu lá, sepse pneumocócica. É uma doença devastadora. Então, disponível nos CRIs, o que o paciente cardiopata pode fazer nos CRIs é a vacina pneumo 23 em 2 doses, intervalo de 5 anos entre as doses. Então, isso é o que está disponível para o paciente usar nos CRIs, para o paciente cardiopata usar. Esse é o melhor esquema de vacinação para pneumo? Não. O melhor esquema de vacinação para pneumo é um esquema que a gente combina vacinas polissacarídicas com vacinas conjugadas. Bom, o que são vacinas polissacarídicas e vacinas conjugadas? Vacinas conjugadas, como o nome diz, elas são conjugadas a uma substância que aumenta a antigenicidade da vacina. De uma maneira geral, é um pedacinho da toxina tetânica ou da toxina difterica. As vacinas conjugadas são vacinas melhores no que diz respeito à produção de anticorpo. Então, as vacinas conjugadas são vacinas melhores. E as vacinas conjugadas ainda tem uma coisa que é muito interessante para a gente, que é infectologista. Ela reduz o estado de portador. Quando a gente fala assim, pronto, isso fica muito mais premente quando a gente fala de doença meningocócica. Então, por exemplo, só tem uma criança com meningococcemia porque tem alguma criança ou alguma pessoa no convívio daquela criança que é portador. As vacinas hoje para doença meningocócica são todas vacinas conjugadas. Então, quem usa vacina conjugada erradica o estado de portador. No caso das vacinas de pneumo, que tem uma vacina polissacarídica, a vacina polissacarídica não erradica o estado de portador. As vacinas conjugadas erradicam o estado de portador. Então, quando a gente combina
um esquema de vacina polissacarídica com uma vacina conjugada é melhor. Isso também era verdade, só que as coisas estão evoluindo muito. Hoje já existe uma vacina conjugada que tem um número de de sorotipos de pneumo muito alto. Então, por exemplo, se usar a pneumo 20, não precisa fazer a vacina polissacarídica. Mas, se usar a 15 ou a 13, ainda o ideal é que você complete com a vacina polissacarídica pneumo 23. Vai ter um esquema mais à frente que eu vou mostrar que fica melhor de entender. Disponível na rede privada, pneumo 20, em dose única, ou 13 ou 15. Também está disponível na rede privada. Esse aqui é o esquema que está lá na revistinha da sua CESP, que eu achei que ficou bem didático. Então, se você for usar... Volto a dizer, no público, o paciente cardiopata só consegue fazer a 23. Tá? Se é uma pessoa que tem condições de pagar vacina, ele pode fazer a pneumo 20 em dose única, não precisa fazer nada, ou fazer a 15 ou a 13, também em dose única, seguida de 2 doses de 23. Essas 2 de 23 ele pode fazer no CRI, sem problema nenhum. Mas, para fazer a vacina inicial com a 13 ou a 15, ele teria que fazer no privado, tá? Porque a 13, que é o que tem no CRI, não está disponível para o paciente cardiopata. Ah, Marcelo, eu posso começar com a 23? Pode. Só que, idealmente, a gente fala que o ideal é que você marque o sistema imune daquela pessoa com a melhor vacina, então com a vacina conjugada. Então, idealmente, é melhor que se comece com a conjugada e depois faça a polissacarídica. Mas, se não for possível, o paciente já tomou, Marcelo, ele pode, depois de uma polissacarídica, fazer a conjugada, ele só vai ter que esperar um intervalo de 1 ano. Então, se ele fez uma dose de pneumo 23, ele só vai poder fazer a 13 ou a 15 1 ano depois da 23. Tá? Ok? Está todo mundo me olhando assim? Está todo mundo fotografando. Pode falar. Na pandemia, teve uma onda que todo mundo queria vacinar todo mundo de pneumo. E todo mundo estava dando 3 meses de intervalo. Então, se fizer uma conjugada primeiro, a polissacarídica ela é feita 2 meses depois, pode ser feita 2 meses depois. O que eu estou falando é, se você começa com a polissacarídica, com a 23, para você fazer a conjugada, aí vai ter que esperar 1 ano. Essa 20 é muito mais cara do que juntar tudo. Ih, não tenho ideia. O preço, não tenho ideia. Apesar do que também, agora as vacinas ficaram tão caras, né? Você vai ver as vacinas agora estão caras pra caramba, mas eu não tenho ideia de quanto custa. Quanto? A 20? Ah, eu nem achei dos piores, assim, ó. Fala. Fala. É, porque o povo está ficando muito animado. Se você ainda tem mensagem, você tem 5 minutos. Tá, deixa eu continuar aqui. Bom, vacina de zoster. Deixa eu terminar e depois vocês podem perguntar. Vacina de zoster. Hoje em dia só tem uma disponível, a Shingrix, que é uma vacina de zoster inativada, somente no setor privado, recomendada para maiores de 50 anos, 2 doses, com intervalo de 2 a 6 meses entre elas. Se a pessoa teve um episódio de zoster, a gente recomenda que ela espere 6 meses para iniciar a vacinação. É só notícia boa? Não. Se vocês olharem esse artigozinho aqui de baixo, que acabou de sair na CID, ele mostra que os indivíduos vacinados na Austrália, maiores de 65 anos, tiveram um aumento de risco de zoster pós-vacina, após a primeira. Eu falo, a vida é dura. Os a vida não é australianos simples. são geneticamente diferentes de nós. Então, o estudo mostrou que esse aumento do risco de zoster só ocorreu nos maiores de 65 anos e ele foi leve. O episódio de zoster foram episódios leves, tá? Então, assim, não tem o que a gente se preocupar, ficar desesperar. Mas acabou de ser publicado agora em setembro desse ano. Você quer que eu faça o quê, Cris? Bom, e a outra vacina disponível, vírus essencial respiratório, somente disponível no setor privado, 2 vacinas disponíveis, a Brisvo da Pfizer e a Arex da GSK. A SBIM recomenda para pacientes com comorbidade a partir dos 60 anos, esquema em dose única de vacinação. A vacina da Pfizer,
A Anvisa libera que você use em paciente com comorbidade a partir de 18 anos. Entre 18 e 59, para a vacina da Pfizer está liberado de usar para a Anvisa. E aí, vocês têm que avaliar risco-benefício dos pacientes de vocês, se for um paciente muito doente. São vacinas inativadas, tá? Então, se é um paciente muito doente, que realmente vocês não querem que tenha um risco de ter vírus inicial respiratório, que pode atrapalhar a doença de base, vocês podem pensar na vacinação sem problema, dose única para a vacina da Pfizer, tá bom? E é isso, gente.